Amém? Glória a Jesus. Querido, se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser me acompanhar, por favor, eu gostaria que você abrisse para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 8, 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículo 8, 16 e 17. E deixar marcado aí também na sua Bíblia Efésios 3, 17 e 18. Você pode achar esses textos, né? Porque vamos meditar nessa palavra. Vou fazer alguma outra citação de versículos, se você quiser anotar para ler depois, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 8, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: E plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, eu te dou graças por essa oportunidade de poder ministrar a sua palavra aqui na igreja, e ter conosco aqui, ó Deus, alguns irmãos que vieram em tempo de dificuldade, mas estão aqui para adorar e louvar o nome do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um deles. Agradeço por cada um que vai ouvir essa mensagem, que ela possa tocar no coração dos nossos irmãos, que ela possa ser uma mensagem desafiadora diante de lutas e dificuldades em que nós vivemos. Nós oramos, Deus, e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Querido, preste bem atenção. Eu fiz a citação do livro de Efésios, porque nós vamos trabalhar essa palavra aqui no início de todas as coisas, e depois no primeiro século, aonde a igreja já estava agindo e atuando. Sim, primeiro, a abordagem de Gênesis vai mostrar para mim e para você que Deus nos criou, e Ele se preocupou em demarcar uma área para que o primeiro homem começasse a usar e usufruir daquele local. Como Deus conhecia o homem que criou, Ele sabia das possibilidades. Como Deus me conhece e te conhece hoje, Ele também sabe das nossas possibilidades. Até quando Deus vai permitir que haja sobre essa terra o ser humano? Sempre vai ser obra da sua criação e pessoas limitadas. Então preste bem atenção, querido. A tendência de pecar já era prevista por Deus. Deus nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então o ser humano poderia se assemelhar a Deus, não errando, mas havia a possibilidade de acontecer a desobediência e ele pecar contra Deus.
Então, a nossa figura humana, a nossa aparência física é a aparência de Deus. Essa tendência foi observada, e aquilo que Deus pensou aconteceu. O texto que nós lemos aqui, esses versículos, eles foram tirados dentro de um contexto da formação do homem, de como o homem foi formado, a maneira que ele foi formado, para que ele foi formado. A quebra da desobediência, ou a quebra da obediência, formava ou formaria o pecado, e através da desobediência as suas consequências. Então ele deu essa prevenção, ele deu esse sinal. A sua criação, o homem e a mulher que Deus criou, ele preveniu. O verso 8 diz que Deus plantou, fez um jardim, escolheu o lugar, preparou tudo certo e pôs ali o homem que ele havia formado. E disse a esse homem, deu ordem para ele. Querido, o grande problema nosso é que nós não conhecemos as nossas limitações. E às vezes nós tomamos iniciativas que não são corretas, que desagradam a Deus. E Deus disse para esse homem, olha, eu vou te dar liberdade, eu pus tudo aqui para você, vou manter uma comunhão com você, agora você vai me obedecer. Tudo que você está vendo aqui é para usufruto seu, exceto essa árvore aqui, que é do conhecimento do bem e do mal. Então você não vai fazer uso disso aqui. O conhecimento do bem e do mal, eu entendo que partiria de Deus. Ele estaria orientando aquele casal, aquela família, de como agir, de como se comportar. E nós vimos que isso foi o que aconteceu. Se você ler Gênesis, o capítulo 3 todo, você vai ver essa queda do homem. No versículo 17, especificamente, Deus falou a Adão e disse para ele assim: visto que você ouviu a voz da sua mulher. Querido, isso tem acontecido de Adão para cá. Nós ouvirmos a voz de pessoas que não estão preparadas para nos orientar. Ouvirmos a voz de pessoas que, mesmo ocupando um cargo, uma função, não está preparado para dar a última palavra. E foi assim que aconteceu com Adão. Deus disse: olha, você não me obedeceu, você me desonrou, não comportou da forma que eu pedi para você. Por que você ouviu a voz da sua mulher? Querido, a inversão de valores passou a ter força dominante. Querido, isso hoje é notado de uma forma muito abrangente. Já há algum tempo nós temos falado sobre isso aqui, os evangelistas da igreja, aqueles que têm oportunidade de ministrar a palavra aqui, têm falado isso. No último retiro que nós tivemos o ano passado, alguém pregou e ministrou sobre essas questões. Querido, o certo tem virado errado e o que é errado tem virado certo. Esses são
os valores, os conceitos que muitas vezes têm imperado. Então, visto que ele atendeu a voz de quem não devia, agora o pecado, a morte, ela foi instituída. Querido, eu posso dar vários exemplos para vocês aqui e citar vários exemplos aqui desses problemas existentes na caminhada do povo. Eu posso citar aqui, eu estou lendo esse assunto, o exemplo de Samuel, lá em 1 Samuel. Você lê o texto de Samuel, o povo disse para Samuel assim: nós não queremos mais obedecer a Deus, nós queremos obedecer um rei, nós queremos ser igual a todo mundo. Querido, se uma pessoa lá na Europa, lá nos Estados Unidos, começar a usar o sapato do pé direito no pé esquerdo e o sapato do pé esquerdo no pé direito, daí 30 dias essa moda chega aqui no Brasil. Tudo que se faz no mundo está sendo copiado. O certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. E o povo disse para o profeta Samuel naquela época: olha, nós queremos um rei. Samuel falou: pensa bem, não é esse o caminho. Nós já conversamos, nós já decidimos, nós queremos um rei. Deus diz para Samuel assim: Samuel, o problema não é com você, Samuel. Você como profeta, você está falando, você está ensinando, você está orientando, mas eles querem desobedecer. Eles querem quebrar as normas, as regras. Eles não querem me servir. O problema não é com você, Samuel, o problema é comigo. Sim, dá para eles um rei. Se você ler 1 Samuel 16, 1, Deus torna a chamar a atenção de Samuel e diz para ele: até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Querido, quando nós estamos na desobediência, o amor de Deus, ele não deixa de ser exercido sobre nós, mas as consequências das nossas decisões, Deus permite que ela aconteça. Verdade, Ele permite que aconteça. Aí Ele diz para mim assim: olha, você está engordando, o médico me examina, fala: olha, seu colesterol está alto, você precisa diminuir isso, diminuir isso, diminuir. Aí você chega lá em casa, tem 3, 4, 5 qualidades de doce na geladeira. A minha mãe vai me amar, ela sabe que eu gosto de doce, vai mandar doce para mim. Um amigo vai trazer doce para mim. Eu vou pôr lá na geladeira e vou comer. Sabe o que vai acontecer? Meu colesterol vai subir. É problema de Deus? Não, Ele continua me amando. Mas Ele vai dizer assim: até quando, José, você vai continuar comendo doce? Aí você sabe que você precisa controlar a sua alimentação, você sabe que você precisa controlar a sua diabetes, você sabe que você precisa, e você não age dessa forma. E dessa maneira, o reinado de Saul foi ao fim por abandono às regras, às normas, os ensinamentos de Deus. O ser humano, ele é limitado. Querido, eu posso citar vários outros exemplos aqui de desobediência. Deus sempre quer impor limites para nós. Presta atenção, querido. Impor limites. Deus sempre fez isso. Ele sempre faz. Ele sempre vai fazer. Deus sempre vai colocar situações para mim e para você, para nos limitar das nossas ações.
E é em nome de uma liberdade que muitas vezes nós ultrapassamos os nossos limites, ou aquilo que Deus determinou para mim e para você. Abra o segundo texto comigo nessa noite, está lá em Efésios, capítulo 3, verso 16 e 17. Querido, por que Deus impõe para nós alguns limites? Porque Ele nos conhece, foi Ele que nos fez. A nossa busca de liberdade sempre nos leva a alguns problemas. Os valores de Deus, eles não são negociáveis, querido. A nossa salvação, ela não é negociada. A nossa salvação, ela não vai acontecer porque eu sou bonzinho, porque eu assisto todos os cultos da igreja, porque eu já li a Bíblia 10 vezes. A minha salvação, ela não vai ser imposta porque eu dou esmola, porque eu faço caridade, porque as pessoas acham que eu sou uma pessoa ótima. Nós não vamos ser salvos por causa da nossa bondade. Nós vamos ser salvos por causa da bondade de Deus para conosco. Cabe a mim e a você reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, que somos pecadores ao extremo. Somos limitados. Se nós agirmos dessa forma e obedecermos, nós vamos receber a recompensa. A obediência, ela não é negociável. Olha o que o Novo Testamento mostra para nós. Querido, a lei, ela foi instituída por Deus justamente para limitar o ser humano. Todo o contexto do Velho Testamento, ele é legal, porque era a imposição de Deus para a limitação do ser humano. A lei não conseguiu frear o ser humano. O irmão Fábio leu para nós, eu até marquei aqui porque tinha tudo a ver com a mensagem. Foi Isaías, né, irmão, que você leu? Isaías 32, o reinado do justo rei. Isaías já estava falando de Jesus, de um reinado justo, porque todos aqueles que vieram depois de Salomão, mesmo de Saul, aliás, todos aqueles que vieram depois de Saul, todos os reis, todo o sistema de governo, eles não atingiram o objetivo que Deus tinha, mesmo que fossem reis e líderes segundo o coração de Deus. Em algum momento da sua caminhada ele extrapolava, e Deus precisou mandar uma pessoa justa, e o irmão leu isso para nós aqui. Eis aí está quem reinará, um rei com justiça. Está falando de Jesus. O sistema profético, ele apontou muitas vezes para esse reinado de justiça. Agora olha o que Paulo escreve para nós a partir das suas cartas. Essa segunda carta a Timóteo aqui, no capítulo 2, versículos de 4, irmãos, em Efésios capítulo 3, de 17 e 18. Depois eu vou fazer a citação de Timóteo mais à frente. Efésios capítulo 3, 17 e 18. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender
com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Querido, a única coisa que não é limitada é o amor de Deus. Agora nós somos limitados. Existe limitação para mim e para você. Hoje o que nós vimos é uma sociedade sem limites, agradando a si próprio. Não há limite para criança, não há limite para adulto, não há limite para idoso. No mês de janeiro de 2020, numa das pregações minhas aqui na igreja, eu falei um pouco sobre isso. As crianças hoje não têm limite, pegam um celular e o pai às vezes ajuda o celular a cair na mão dessa criança para fazer com que ela sossegue, mas o pai não tem tempo de brincar com a criança. Esse tempo agora de reclusão das pessoas está trazendo à luz muitas dessas coisas. As crianças não têm ensino apropriado, adultos irreverentes. Aí você se torna adulto e você se torna irreverente. Eu conversei com um jovem há pouco tempo atrás e disse para ele sobre essas coisas. Ele falou: olha, você vai aprender muita coisa a partir do ponto em que você achar que você está maduro e que vai buscar a sua liberdade. Todos os conselhos dos pais, dos amigos, dos familiares, eles vão ser colocados em xeque com a sua experiência de vida que você vai buscar. E muito cuidado para você não cair em armadilhas e sair do caminho do Senhor. O jovem hoje, ele está dentro dessa dinâmica aí de ser considerado como adulto. Então você é adulto até o ponto em que você não é considerado idoso. Então se o idoso é de 60 para baixo, de 18 até 59, você está nessa faixa aqui. Aqueles que são considerados adultos, pessoas que na sua dinâmica de vida, eles são irreverentes, eles partem para fazer as coisas e acham que é daquela forma, não consulta a Deus, não pede direção de Deus, são completamente ilimitados. E às vezes o adulto é irreverente e o idoso hoje às vezes age sem limite. Ele acha que ele pode fazer as coisas que o adulto faz. Ele não se vê como idoso. Então, pastor, o senhor está dizendo aqui que o idoso não é para fazer nada? Não. O idoso precisa fazer, ele precisa ter uma atividade, mas ele precisa entender que ele é muito mais limitado do que o adulto. Nós precisamos trabalhar nessa escala de valores, com crianças, com adulto, com idoso, dentro dessa forma. Querido, nós não estamos num tempo onde a nossa liberdade está como estava algum tempo atrás. Nós não estamos vivendo um tempo de liberdade. Há poucos dias discuti esse assunto com uma pessoa. Nós estamos vivendo com distanciamento social. Querido, não existe distanciamento social, existe distanciamento pessoal. Nós não estamos sentando junto mais um do outro. Se a minha esposa estivesse aqui, ela estava sentando numa cadeira e eu numa outra, distante de 3 metros, porque eu preciso obedecer uma norma. Isso não é distanciamento social não, meu irmão. Isso é distanciamento social. Maridos que às vezes não podem abraçar, não podem beijar sua esposa, porque há uma repreensão dentro da própria casa. Isso é limitação pessoal. Você vai dentro de um carro embora aqui, todos dois com máscara. Nós estamos distanciando das pessoas. E por último eu quero citar em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de 4 a 7. Paulo usa
uma forma muito interessante de aconselhar a Timóteo naquela época. Ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida. Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida. Querido, aí eu digo que eu sirvo ao Senhor e eu não quero ter minha vida limitada. Querido, não tem como eu ser crente e eu não olhar para mim e falar: olha, eu preciso me limitar, eu preciso saber que eu não posso fazer aquilo que eu quero, eu não posso extrapolar os meus limites, porque eu sou limitado. Quem te limita é o Senhor Jesus. Quem te limita é a palavra do Senhor Jesus. Por que você é limitado? Porque o amor do Senhor te alcança. Querido, se não fosse o grande amor de Deus, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que te chamou. Nós fomos chamados para servir ao Senhor, e eu preciso saber que eu sou limitado, eu tenho que obedecer, eu tenho que dar exemplo de obediência, eu preciso caminhar no sentido da obediência, não tem como ser diferente, não tem como. E nesse texto de 2 Timóteo aqui, ele dá um exemplo de um atleta que ele é coroado por lutar segundo as normas. Ele fala sobre o lavrador que trabalha e ele é o primeiro que tem que comer dos frutos. Querido, planta uma mangueira na porta da sua casa, ou qualquer outra fruta que você quiser passar por experiência, planta ela na porta da sua casa, na sua calçada, e depois você vai me dizer se você vai ser o primeiro que vai chupar a manga daquele pé. Querido, quantas pessoas têm pulado o quintal do vizinho para usufruir daquilo que não é lhe direito? Querido, nós temos quebrado regras que agradam a Deus, e por isso a palavra de Deus tem nos cobrado tanto. Eu quero encerrar a minha fala nessa noite agradecendo ao Senhor pelo grande amor que Ele tem por nós, pelo grande amor que Deus tem por mim e por você. Querido, presta atenção que você vai me ouvir. Você pode ter certeza do que eu estou falando com você. Nem eu, nem você conseguimos ver, mas com certeza, eu e você já cruzamos com esse coronavírus aqui na nossa cidade um tanto de vezes. Com certeza, meu irmão. Por mais que eu e você nos recolhemos, nos conservemos e nos resguardemos, em algum momento você cruzou com ele aí. E sabe por que ele não pegou ainda em mim e em você? Por causa do amor de Deus. Porque eu e você, por mais que a gente se resguarde, você não consegue livrar dele. Então, por favor, querido, entenda o amor de Deus. Saiba que você é limitado. Saiba que nós somos limitados. Saiba que só o amor de Deus pode nos alcançar num tempo de dificuldade. Fique de pé e vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, eu quero te dar graças em nome de Jesus pela oportunidade de estar aqui na igreja hoje e poder orar com os nossos irmãos, orar com aquele e aquela que puderam estar aqui. E na nossa limitação de obediência, nós estamos sentados, separados uns dos outros,
mas nós não estamos separados do amor do Senhor, aleluia. Nós não estamos separados do amor do Senhor em Cristo Jesus. Deus, eu oro nesse instante por todo aquele e aquela que tem buscado o caminho do Senhor, que tem estado com a sua alma aflita, com o seu coração entristecido, limitado, sem poder agir em muitas questões, dependendo única e exclusivamente do Senhor. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos amou na cruz do Calvário. Que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor seja sobre nós, que os nossos dias estejam diante do Senhor, que a paz do Senhor, que alcance os nossos corações, que a paz do Senhor trabalhe na nossa alma e no nosso espírito, que a paz do Senhor seja sobre nós, que o amor do Senhor, que excede o entendimento humano, guarde o nosso coração e a nossa mente firme em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós oramos e agradecemos a Deus em nome de Jesus, amém, graças a Deus.